a gente percebe que foram nos festivais que ganhou um grande impulso o trabalho dessas pessoas. Então, a gente tomou essa iniciativa de fazer esse encontro para começar a trocar umas ideias, né? Partindo da iniciativa que o Mário teve, que, inclusive, abriu um grupo e fez uma pesquisa muito detalhada sobre os festivais, encontros que aconteceram e ainda acontecem no Brasil. Então, a gente promoveu esse encontro para a gente começar a pensar, inclusive numa perspectiva mais histórica, né, que vem desde os festivais da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, onde era muito forte essa participação. Tinha uma organização que era meio que federalizada, né, porque existiam as mostras regionais, que das mostras regionais se tirava as companhias que iam participar do grande festival, né? E então é a partir daí que a gente vem pensando, né, inclusive na própria retomada, né, dos eventos que a ABTB faz, né? Então, a partir dessa contextualização aqui, nós já estamos mais ou menos assim no horário, né? E aí eu queria chamar o Mário, né? Primeiro aqui primeiro é o Andreison, né? Pela nossa programação. Primeiro veio o Andreison, vai falar um pouco desse histórico dos festivais da ABTB. E logo depois vem o Mário falando do trabalho que ele fez, da pesquisa, que resultou num e-book, né, que está, inclusive, disponível no grupo e na internet também. Marcos e demais, boa noite a todos, a todas e a todos, né? Sejam todos bem-vindos a esse momento que eu acho que sempre é importante para a gente dialogar sobre essas questões que o festival traz, né? Bem, eu tive, desde a hora que cheguei aqui, que me encontrei com o Mário, a gente sentou, né, e passamos hoje o dia nos debruçando sobre as questões que estariam sobre essa mesa hoje, e a gente trabalhou em conjunto. Eu sei, quanto tempo, Marcos? Mais ou menos 20 minutos. Pronto. Foi isso que a gente sentou e disse assim, vamos fazer junto, Mário, porque tem tudo a ver um com o outro, né? E a gente trabalhou junto na apresentação dessa mesa. Então, a gente pede a licença a todos para a gente trabalhar junto, continuar trabalhando junto aqui nesse debate, né? Como tem gente que está aí até que sabe mais dessa história do que eu em si, né? Desse momento que a BTB nasce. Eu sei que os festivais nascem antes da BTB. Na verdade, a BTB nasce do fruto dos festivais que aconteciam lá no começo da Cloris, né? Não é isso, Márcio? Vamos lá, então. Gente, então a gente vai fazer essa apresentação dialogada entre mim e o Andreison. Eu vou iniciar Aliás, essa parte é dialogada não só entre nós dois. Eu acho que tem muita gente nessa ligação agora que é capaz de dar uma série de contribuições a respeito dessa história. Então, vamos juntos e vamos suavemente nessa conversa. Eu vou iniciar o compartilhamento. A gente preparou uma apresentação e... pronto, está aí. Entrou nossa apresentação. A gente tem alguns atos fundacionais do que a gente pode chamar de moderno teatro de bonecos brasileiro, e isso vai acontecer dentro de uma circunstância. Deixa eu ver se eu consigo fazer a passagem dos... Olha que bonita a nossa tela de abertura, né? E a gente segue um pouquinho aqui, né? Essa foto interessante. Essa é histórica, essa foto, né? É a fundação da ABTB em 73, no apartamento da Cloris, não é isso? Uhum. E a gente tem, né, a Maria Luísa Lacerda representada aí, a Cloris Dali colocada aqui, né? Algumas pessoas importantes para aquele momento. E, bom, passando dessa foto histórica, a gente chega para o que a gente está tentando instituir ou estabelecer, né? Como
esse ato fundacional do moderno teatro de bonecos no Brasil, que vai iniciar, na verdade, de acordo com Humberto Braga, lá em 1958, com a proposição de um primeiro festival, um primeiro exercício de festival, e que em 66, 67, que está, né, errado aí, em 68, a Clorize e o Cláudio vão usar ali no Aterro do Flamengo o espaço para criar 3 encontros nacionais, que são os primeiros festivais, parece que obtiveram um retorno bastante interessante em termos de divulgação. Que antecede a fundação da BTB. Mas na verdade, ela provoca isso, né? Exatamente. Os festivais eles vão provocar a criação desse ambiente que vai... Eu acho que até a necessidade, após esses festivais, sente-se a necessidade de se organizar como instituição. Sim. Como movimento, né? E a gente vai ter... na verdade, a gente vai ter... Eu vou até ver se eu mudo aqui de slide, que é muito interessante, porque a gente pensa assim, essa trinca de eventos acaba sendo fundamental. Os festivais nacionais, a criação da BTB e a instituição da revista Mamulengo. Essas 3 coisas acontecem mais ou menos uma na esteira da outra, sendo aquelas primeiras experiências com festivais no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, o que puxa esses elementos. Existem esses 3 elementos que acontecem, esses 3 eventos que acontecem em esteira um do outro, que são os festivais nacionais, a criação da BTB e a revista Mamulengo. Eu adiciono mais 2 outros eventos a esses, né, que é uma grande geração de artistas, uma geração particularmente talentosa que vai surgir naquele momento. Então a gente pode falar, né, do auge do grupo Giramundo, Manuel Kobachuk, Ilo Krugli. Eu tenho medo até de continuar falando e esquecer alguém, né? E aquele momento também contou, né, para o estabelecimento daquela geração de artistas e daquele desejo associativo de um apoio que foi fundamental naquela época do SNT, do Serviço Nacional de Teatro, e posteriormente da Fundacem, que é a Fundação Nacional de Teatro, na figura de algumas pessoas, das quais eu destaco o nome do Humberto Braga, né? Que é até uma situação que a gente vai dizer assim, hoje em dia, para gerações um pouco mais jovens, a gente não consegue entender a complexidade de determinadas situações, porque a gente estava vivendo ali um momento em que o regime militar estava acontecendo a plena potência, né? E por contraditório que possa parecer para ouvidos um pouco mais contemporâneos, exato, olha o Camilo aí, para ouvidos mais contemporâneos, o entendimento desse tipo de interlocução histórica que foi criada entre uma agência governamental de cultura e uma comunidade artística que estava começando a se estabelecer, né? Eu queria, só Mário, perdão, nessa trinca que é colocada, festivais nacionais, criação da BTB e a revista Mamulengo, que era na época que a BTB surge, ela traz essa revista, né, a Mamulengo, que era o meio de comunicação da época, que era, como hoje nós temos a comunicação mais rápida, né? Os festivais aconteciam e se você ler as primeiras revistas, você vai ver os relatos que as pessoas davam de um festival que tinha acontecido há um mês, né? Diz, ó, aconteceu no festival isso, fulano falou sobre isso. Era a forma de comunicação que se tinha entre o movimento do teatro naquela época, né? Era o que era de mais rápido de comunicação e era como chegava para os outros estados o que tinha acontecido no festival da BTB. Né? Se sabe, essa informação chegava pela revista Mamulengo, era um relato mesmo. Não era isso, Mário? Se você ler as primeiras revistas, você vai ver... Você vai encontrar relatos de festivais, informações sobre a fundação de companhias novas, textos recentemente publicados e escritos, às vezes algumas matérias de cunho abertamente jornalístico e crônico, né, falando sobre o que aconteceu, sobre novidades justamente do movimento associativo da comunidade de teatro de animação, né? O que trazia até
os próximos eventos que vinham pós aquela revista, ó, no próximo mês vai acontecer isso, fiquem ligados na próxima revista, a gente vai trazer mais informações. Era um meio de comunicação mesmo. E esses elementos, imagine esses elementos dentro de uma comunidade artística, que já era uma comunidade artística não, que eu chamo de, que ocupa tradicionalmente esses espaços intersticiais, não é uma comunidade artística muito de mainstream, né? E o tipo de exercício que foi feito para você criar não apenas o sentido de uma unidade nacional dentro do trabalho com teatro de animação, mas você fortalecer, ou de você pelo menos fomentar, claro, com as dificuldades e com as imperfeições que a gente vai encontrar na época, ou inerente da própria comunidade, mas você fortalecer e criar uma noção de cultura associativa. E essa cultura associativa, ela ia se manifestar, sobretudo, nos encontros que eram travados por meio dos festivais. E eu queria reforçar essa fala que o Marcos trouxe inicial, que era realmente a questão do conhecimento dos festivais, traziam todo esse conhecimento, toda essa parte formativa mesmo, a gente sempre teve essa necessidade de uma escola de teatro de boneco e a gente sempre lutou por isso, para que a gente tivesse essas formações. Esses festivais era a troca dessas informações, a troca de contatos, a troca de técnicas, as revistas traziam isso também. Sim. Traziam o processo criativo de um boneco, como era feito, qual estrutura era feita, e isso foi muito forte nas primeiras revistas Mamulengo, nos festivais, né? Eu ouço muito, escuto muito das pessoas que participaram desses festivais, trazendo essa saudade que é o festival em Curitiba, o festival que aconteceu da BTB Itauano, que a gente saía de ônibus, chegava lá, ficava todo mundo numa escola. Tem todos esses relatos desses bonequeiros dessa época que trazem esse diálogo de como era feito esses festivais. Sim. Bom, então, os festivais, eles exerciam um papel absolutamente fundamental para essa manutenção, porque promovia o encontro, permitia que companhias trocassem, permitia que se criasse não apenas... os festivais, eles vão ser, para essas gerações de artistas, o principal escoamento de circulação. Você cria, por meio do festival, aquilo que eu vou chamar de sistema de circulação do teatro de animação. E, nesse sentido, o teatro de animação brasileiro, o teatro de bonecos brasileiro, é muito mais tributário do circuito de festivais para poder promover a existência e a circulação dos seus repertórios do que acontece, por exemplo, dos festivais de teatro para as companhias e repertórios de teatro dentro do Brasil. Eu tenho em mim a compreensão de que o circuito de festivais, a existência dos festivais, ela é um dos elementos fundamentais para a manutenção e para o desenvolvimento da linguagem do teatro de bonecos dentro do Brasil, né? Acho que é o Humberto Braga que vai falar de como... Não, mentira. Bom, o Humberto fala um pouco sobre isso também, mas o Miguel Velhinho, num artigo que ele publicou na Moimoi alguns anos atrás, ele vai identificar justamente, né, na esteira do que outras pessoas já disseram também, de que os festivais são a escola do teatro de animação. É a escola dos bonequeiros, né? Sobretudo porque a gente não tem escolas de formação em teatro de animação no Brasil. E até um determinado momento, esses festivais, eles supriam esse tipo de necessidade de uma maneira bastante suficiente. Surgiram muitos grupos após festivais, terminavam os festivais, no ano seguinte você tinha uma relação de grupos que tinham nascido a partir desses festivais, a partir dessa troca de conhecimento, de informação, de formação. Nasceram muitos grupos a partir desses festivais. Eu acho que todo mundo que está aqui ouvindo tem a história para contar de alguma companhia ou algum espetáculo que foi gerado, que foi gestado ou foi aperfeiçoado, ou viu maneiras de permanecer por meio da troca e do intercâmbio que foi estabelecido dentro de algum festival. Ou que visitaram como uma companhia iniciante, ou que participaram como atendimento a uma oficina, ou apenas como espectadores. Né? Entre 75
1989, a Associação Brasileira de Teatro de Bonecos promoveu 13 eventos itinerantes, ou seja, eram festivais de âmbito nacional que aconteceram em diferentes cidades do Brasil, né? Dentro desse recorte. A partir de 1989, que é, se não me falha a memória, também o ano em que a gente vai ver a primeira edição do Festival de Canela, né? Então, a partir de 89, esses festivais deixam de acontecer e o que a gente verifica é, por um motivo ou por outro, a gente pode avaliar os motivos ou não, né? Mas esse perfil ele começa a pendular, ele muda. Ao invés da gente ver um evento centralizador e itinerante, a gente começa a ver vários diferentes eventos que começam a estabelecer um calendário fixo e, a partir daí, você começa a perceber a predominância, o surgimento, o apogeu, o erguimento desses festivais, desses diversos festivais que são produzidos por diferentes iniciativas com um calendário mais ou menos estável em diferentes lugares do Brasil, né? Então a gente vê pendular essa política centralizadora para uma política de descentralização, né? Bom, eu preciso fazer o merchan, está aqui o livro, mas como já estava ali no como já está no WhatsApp, essa imagem é legal. Ela fica, então, só en passant, né? Ela é um e-book gratuito, aberto para quem puder, para quem quiser. Então, por favor, distribuam, mostrem para as pessoas, quem vocês acharem que está interessado. É R$0 para ter acesso ao material e tal, né? E vamos chegar um pouquinho, Andreison, naquele que a gente falou hoje a tarde inteira. A gente falou sobre muitas coisas, né? Vamos chegar na parte da pesquisa. Tu vai chegar já na parte da pesquisa? Você quer falar mais alguma coisinha? Eu acho que vai lá. Eu acho que é importante, Mário, dizer que esse esforço que se tinha no começo da ABTB de pensar ela como uma instituição nacional, de trazer, sempre foi pensada uma questão de formação para bonequeiros, né? Ela nasce, esses festivais nasciam com esse intuito, né? Quando você conversa com os bonequeiros mais antigos, que eles falam nasceu com esse intuito de formar mesmo, de trazer informação, de trazer novos grupos, né? Eu acho que, se você faz um comparativo do que eram esses festivais no início, porque a gente tem hoje de festivais, que existem vários festivais hoje também, que eu acho que também pensam nessa questão formativa, né? Também pensam muito e mais ainda com a tecnologia que a gente tem hoje, que os bonequeiros lá em 73 não tinham essa tecnologia toda. Hoje você consegue fazer, o mestre Tonho de Pomos tem um curso formativo que ele dá, forma online, para ensinar os novos brincantes a fazer bonecos de mulungu. Ele está lá todo tempo divulgando na página dele, estou dando curso de formação, quem quiser participar. Hoje é muito, muito mais fácil, né, você participar disso de forma online. Eles não tinham, né? Mas está dentro do arcabouço ali da ABTB, na sua criação, a questão da formação de novos bonequeiros, a preocupação de formar novos bonequeiros. E isso, a ABTB, lá em 70, quando ela nasce com essa preocupação de formar esses novos bonequeiros. Que aí, realmente, acaba surgindo tudo isso que você falou, toda essa questão. Eu escuto muito assim, a época de ouro da ABTB e depois tem um declínio, né? Se escuta muito isso. Aí depois parece que realmente aparecem outros festivais e mais festivais que vêm também para essa contribuição dessa formação de novos grupos, de novos bonequeiros. Eu até parei de compartilhar para vocês poderem olhar para a gente de novo aqui, né? E aí eu quero começar a falar um pouquinho sobre o que motiva e de que maneira começa essa pesquisa,
né? Marco, como é que está o tempo? O tempo aí, pessoal. Não, tudo bem. Fiquei viajando na história aqui. Tudo bem. Eu tô acompanhando aqui o chat aqui. Beleza. Aí o André coloca ali, eu aprendi de forma online e hoje ensino de forma online. Olha só. Ó, vê como é que o online, né, tá entranhado nesse atual momento que nós vivemos. Nós passamos por um momento bem difícil, que foi o momento do isolamento social. Né? Nós passamos por um momento na história do nosso planeta, não foi só no Brasil, que a gente teve que se resguardar dessa pandemia que veio. E a gente teve que usar o online. A gente começou a dizer, olha, o que a gente tem agora é o online. Tanto que muitos festivais, né, nasceram de forma online. Teve alguns festivais que nasceram na forma da pandemia, né? Que a gente era o que a gente tinha para aquele momento ali. Tanto que eu me lembro que um bate-papo com o mestre Tonho de Pombos, eu fiz uma pergunta para ele, né? A gente estava isolado e eu disse assim, mestre Tonho, como é que o senhor vê o retorno do teatro de bonecos após pandemia? A resposta que o mestre Tonho me traz, eu fiquei assim, ele diz o seguinte, eu vejo como a árvore do mulungu, que está lá no meio do sertão, seca, e todo mundo diz assim, morreu, essa árvore morreu. E vem a chuva, cai, e as folhas renascem, a semente cai e nascem outros mulungu. É assim que eu vejo o retorno do teatro de boneco pós-pandemia. E isso, para a gente, naquele momento ali, escutar o que o mestre Tonho traz naquela sabedoria dele, para a gente, naquele momento, era o que a gente tinha. Aí veio o Feira de Formas Animadas, lá dos meninos de São Paulo, que fizeram de forma online. Aí veio o Anima Fest, eu acho que é Anima Fest, se eu não me engano o nome, que teve só uma edição e foi de forma online, né? E que trouxe ali um momento para a gente. E eu estava conversando hoje à tarde com o Mário, de tantos festivais que após a pandemia, uma enxurrada de festivais de teatro de bonecos. Primeira Marcelo Augusto. Não é isso? Sim. Se a gente for citar aqui o próprio Festival do Cássio, lá no Joinville, o Festival das Caixeiras, que traz o Festival de Lambi-Lambi, vários festivais de Lambi-Lambi, né, vieram. Você quer falar nesse? Não? Você apontou o dedo, eu achei que... A gente fica com vontade de participar. Mas, eu quero falar também de uma coisa que comigo aconteceu. Vamos fazer uma conversa. Vamos fazer uma conversa. Aconteceu o contrário. Por exemplo, eu tomei contato com o boneco pela TV, mas não vi teatro de bonecos pessoalmente, eu só vi num projeto que chamava Projeto Plateia. Levava espetáculos em geral para as escolas. E foi onde eu, pela primeira vez, tomei contato com o teatro de mamulengos, com o mamulengo. E eu quis aprender. Eu gostava pela TV, mas quando eu vi pessoalmente, foi assim, ao contrário, né? Chegou para mim pelas antenas de TV, para depois eu tomar o contato físico, né? E para muita gente hoje está acontecendo ao contrário. Aprende pela internet para depois ir para... Eu aprendi de forma online e hoje ensino de forma online. Pois é. Agora, por favor, você ia falar, levantou. Isso. Boa noite. É bom você interferir para a gente poder... Eu estou aqui presente, a agradecer ao Marco, ao Festineco, de estar aqui, né, de tão longe, vem de Curitiba. E, né, agradecer a presença aqui dos mestres, aqui estou conhecendo pessoalmente, Chico Simões, Mário já conhecia, Marco já conhecia, André já conhecia, mas é um prazer estar aqui nessa mesa com vocês. Eu queria complementar ali, a gente deu um salto, né, que eu estava acompanhando, imaginando ali, né, como era antes, porque eu sou das antigas, né? Então, eu acho que o primeiro festival que eu vi foi em Curitiba, em 85, da BTB. E da BTB, não era o espetacular. Não, da BTB. 85. 85. Certo. E eu lembro que eu estava começando, né? E eu vi assim, eu vi acho que 1 ou 2 espetáculos, só não acompanhei tudo. Mas o meu início mesmo foi em 89, em Nova Friburgo, com aquele festival icônico que nasce o Teatro Lambi-Lambi, né? Que Denise e Zimini levam as caixas lá. Quem fez foi o Ziraldo. O do qual? O de Nova Friburgo.
Eu não... Que era a bandeira do Brasil. Isso mesmo. Isso, com a ilustração do Ziraldo. Então, a gente tem a ilustração do Ziraldo também no espetacular. Isso. Tem várias, mas aí já estou... Mas o que eu queria pegar, e daí a gente deu um salto, né? Daí você está falando da pandemia, dos festivais. Olha só. Mas daí depois eu posso complementar, mas o Anima Rua porque a gente estava há uma semana do Festival Anima Rua, junto com o Festival de Curitiba, há uma semana, ou menos até, com 35 artistas que iriam participar, inclusive internacionais. Vinham 4 do Peru, vinham da Argentina, tudo com passagens compradas, fora o Brasil inteiro. E aí o Festival de Curitiba foi o primeiro festival do Brasil a declinar e falar: não vamos fazer, com a notícia da Covid. Sim. E aí nós somos as primeiras também a saber. Sim. E daí foi um caos. Aí a gente ficou de luto, enfim, aconteceu um monte de coisa. E em maio nós fizemos o primeiro festival online. E nós fizemos ele num formato lá, que foi uma escola para todo mundo. A gente fez o chapéu virtual, que não existia nem o Pix ainda, né? Foi para ajudar realmente a esses artistas. E transferência, isso mesmo, a gente fez. E a gente perdurou até agosto. E a gente teve em torno de 75 ações, né, vídeos. Foram 48 vídeos de teatro lambe-lambe e formas animadas, e surgiu o Papo Lambeiro. A gente meio que foi na tentativa e erro, a gente foi escola para os que vieram depois. Sabe o que é curioso nisso tudo, Inês? É que o quanto a Covid ela acaba sendo uma metáfora interessante. Claro, o Covid foi muito mais que uma metáfora, mas para a nossa conversa, ela acaba virando uma metáfora muito interessante para a própria questão do festival. Na pesquisa que eu fiz para o desenvolvimento do primeiro mapa, e vamos lá, vamos deixar isso claro, é o primeiro mapa. Eu estou trabalhando para fazer um mapa a cada 2 anos, para a gente poder ter um desenvolvimento, temporal. Eu conversei com aproximadamente algo entre 66 e 70 pessoas, de alguma maneira ligadas à produção de festivais. Eu não perguntei para todas essas pessoas, mas para todas essas pessoas para quem eu perguntei: por que é que você inicia o trabalho? O que move você a fazer o trabalho? Está aí o Cássio na linha, que não vai me deixar mentir. Todas as respostas foram, de alguma maneira, para eu sair do isolamento, para eu travar contato com outras pessoas que fazem a mesma coisa que eu, para eu ser capaz de trocar a minha arte com outras pessoas que fazem alguma coisa parecida. E é muito interessante porque quando eu começo a estudar festival, eu vou atrás de ler quem escreveu sobre o festival no Brasil, e eu chego a alguns poucos artigos, não tantos quanto eu gostaria. Tem uma conversa que ela é predominante, que ela é: os festivais eles são importantes para a comunidade bonequeira. Os festivais são a escola dos bonecos. Os festivais são a maneira do teatro de bonecos circular. É nos festivais que a gente se encontra. É nos festivais em que a gente fica, né? E eu me incomodava. Eu reconheço, é claro que eu reconheço plenamente a importância e a potência desse tipo de declaração. Mas eu sentia falta do público na descrição das pessoas. Impacto, né? Eu sentia a falta de alguém falar alguma coisa sobre de que maneira os festivais se relacionavam com as populações, de que maneira os festivais se relacionavam com as comunidades externas à comunidade profissional. E eu comecei a ficar preocupado com isso,
Porque se a nossa atividade ela é muito endógena e se a gente não se comunica com as pessoas que estão em torno de... Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, não me levem ao pé da letra o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que nós não nos comunicamos com o público, pelo amor de Deus. Eu estou identificando a maneira como as pessoas falam da importância do Festival de Teatro de Bonecos. E eu falo assim, se a gente continuar dando muita atenção para isso, é possível que a gente esteja matando o que é a nossa principal maneira de existir circular. E foi aí que eu comecei a pensar naquilo que hoje em dia já tem até termo para isso, que é a ideia do impacto cultural. Como é que a gente pensa os festivais de teatro de bonecos sobre a perspectiva do impacto cultural como um tema dentro de uma disciplina... Agora eu vou ficar um pouco acadêmico, galera, desculpa, mas vai ser rápido, eu prometo. O tema impacto cultural como parte de uma disciplina chamada economia da cultura. E como é que a gente pensa a maneira como nós fazemos teatro, como é que a gente passa a olhar para as nossas estratégias de relação com o público e como é que a gente passa a pensar nas nossas estratégias comuns de relação com o público. Então eu fiz o que hoje eu sei que não é uma responsabilidade, mas foi uma ingenuidade de querer que a minha pesquisa de pós-doutoramento de 1 ano fosse uma pesquisa na qual eu investigaria o impacto cultural dos festivais de teatro de bonecos no Brasil. Não vou falar sobre isso, não tem tempo para a gente se aprofundar sobre isso. Vocês podem me ligar, vocês podem me mandar mensagem, vocês podem me chamar para tomar um chopp e a gente conversa sobre isso. Eu aceito todos os convites para chopp. A gente continua hoje depois no barzinho. Mas eu quis primeiro tentar descobrir como é que a gente avalia impacto. E eu percebi que existe um longo caminho a ser percorrido de desenvolvimento de metodologia, de conhecimento. Foi aí que eu entendi que a primeira coisa que eu precisava fazer era mapear os festivais. Para a gente poder construir essa informação, para a gente poder dirimir equívocos, para a gente poder entender o que está acontecendo, para a partir daí a gente começar a pensar nisso. Fala, Andresson. Não, eu ia aproveitar, porque nós falamos, a gente vem dessa linha de tempo dos festivais, e eu me recordei aqui, me lembrei do SESI Bonecos, que foi uma coisa marcante para essa linguagem do teatro de bonecos, que foi esse festival SESI Bonecos do Brasil e SESI Bonecos do Mundo, né? E que que circulou pelos estados, né? Ele passava pelos estados e trazia uma gama de apresentações de bonequeiros, tanto nacionais como internacionais, né? E que teve teve um histórico. O Luiz está aí, o Luiz está nos assistindo ali, o Luiz está virtual ali. O Luiz ele trabalhou nesse processo dos festivais. E a gente se encontrou em alguns festivais, a gente trocou até ideias bem, mas a importância que o SESI Bonecos teve, eu me lembro que eu perseguia esses festivais, que eu queria ver e sentia a necessidade de me alimentar de informações dos bonequeiros que estavam participando daqueles festivais. Me lembro de conhecer Fernando Augusto Gonçalves no SESI Bonecos em Fortaleza, de depois ir até Olinda para assistir lá e tal. Mas eu queria que tu falasse, porque hoje à tarde a gente estava falando lá no nosso quarto, a gente falou disso. Eu queria que tu falasse um pouco também desse momento que foi esse impacto do SESI Bonecos. Poxa, o SESI Bonecos é um capítulo à parte dentro disso tudo, né? Porque o SESI Bonecos ele foi naquele momento um exercício de um grande festival de teatro de bonecos de altíssimo impacto altíssimo impacto midiático e altíssimo impacto direto sobre aquelas comunidades, né? Olha o que a Verônica vai dizer, é impressionante o SESI Bonecos. Pois é, eu entrando em cena fazendo lá o Sangue Bom, eu me sentia os Rolling Stones, sabe? Que a gente Mega entrava festival, com aquilo, né? naquele palco gigantesco, dois telões, e era uma loucura, porque era aquela coisa da Pecode, Miguel Velhinho, aquela pessoa louca,
porque que eu amo profundamente, e era tudo com rodinha, e eram aquelas quarteladas, mas era de show, então tinha uma diferença, e a gente ficava, e as rodinhas emperravam, entendeu? A gente saía exausto daquela apresentação, mas era um momento maravilhoso em que a gente conseguia apresentar simultaneamente para algumas milhares de pessoas. E você tinha mamulengueiro num canto, oficina de construção, exposição do Giramundo do outro canto, espetáculos acontecendo a cada 30 minutos, o gente falante com o circo minimal num canto da praça, e era um evento que mobilizava todas aquelas cidades, né? E é um pouco o que a gente gostaria de ver acontecer com os nossos festivais, mas os nossos festivais, em geral, são de pequena monta. A gente precisa entender de que maneira a gente constrói esse impacto, que tem que ser um impacto constante, que tem que ser um impacto carinhoso, tem que ser um impacto de relação direta com a comunidade imediata da gente. Não dá para a gente achar que a gente vai estar o tempo todo em todos os noticiários da televisão, como acontecia com o SESI Bonecos. Mas me parece, assim, a pesquisa, Aine, já volto no tempo, o que me hoje, depois de ter feito esse levantamento, o que me vem mais à cabeça é como é que a gente consegue fazer com que as nossas ações consigam ser ações de longa duração, ações fundamentais sobre as comunidades imediatas, porque vejo a economia da cultura e a teoria do impacto cultural vai fazer algumas distinções que, para quem nunca ouviu falar sobre isso, às vezes pode pensar assim, a economia da cultura, então como é que você transforma a cultura em dinheiro? Não, a primeira coisa que a economia da cultura professa é que valor e preço são duas coisas completamente diferentes, e quando a gente pensa no valor cultural de determinada coisa, a gente está diretamente pensando na elevação da qualidade humana da comunidade com a qual a gente está lidando, e que as nossas ações são ações de longo prazo, ações de construção de sentimento comunitário, ações de investimento na humanidade dos espaços onde a gente está intervindo. Né? Porque a economia da cultura, já vão inventar uma maneira da gente, né, vender tudo para todo mundo. A gente precisa viver, não é verdade? Nós somos profissionais daquilo que nós fazemos. Então, a gente também não pode ter esse tipo de discurso, nosso discurso também não pode ser tão irresponsável assim. É claro que, de certa maneira, o reconhecimento da coletividade sobre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente oferece para a coletividade também se reverte na nossa qualidade de vida. Né? Sem sombra de dúvida, né? Mas a gente trabalha com um tipo de valor que é um valor em construção, né? E, bom, eu até me perdi do que eu ia falar. Começou tanto hoje à tarde, né? E eu acho importante, dentro daquela conversa que a gente teve, para estar aqui agora, de falar dessa... a gente tinha falado hoje à tarde sobre a questão dos festivais, que hoje mudou o formato, né? Porque o formato era chegar no primeiro dia e sair no último. É claro que hoje o formato ele vem por causa de uma consequência, que é a questão financeira mesmo, de bancar um festival, que não é fácil. Não é fácil você manter todo mundo num festival. Não era isso que a gente dizia? Apesar de que hoje a gente tem ali o encontro de mamulengos que o Danilo e a Natália realizam, que eles realizam nesse formato realmente de encontro. Não, a proposta deles chega no primeiro e sai no último dia. Né? Mas tem outros festivais que também são menor porte, que fazem isso também, né? Aí vamos ter o quê? Teatro Lambi-Lambi também faz isso, né, Inês? Os encontros de teatro Lambi-Lambi têm muito dessa característica, até porque
a comunidade do Lambe Lambe precisa de um olhar carinhoso e um olhar especial. Existe um senso de comunidade dentro do povo do Lambe Lambe que a gente perdeu um pouquinho, né? Ou que recupera um pouco aquele sentimento saudosista da década de 70 e década de 80. Talvez a gente precisa pensar um pouco. Como eu sou pesquisador, né? Eu fico assim, cadê o dado para eu poder avaliar e fazer, né? Mas a gente pode pensar um pouco, a gente pode elucubrar um pouco sobre isso. Eu acho que é da natureza do Lambe Lambe. Existem algumas coisas que são intrínsecas à própria linguagem, tanto na sua portabilidade, como algumas características das próprias pessoas que estão fazendo Lambe Lambe hoje em dia, né? O fato de que, assim, é muito raro você ver um Lambe Lambe sozinho num corredor. Quando você apresenta Lambe Lambe, você não forçosamente, mas você, na maior parte das vezes, você está fazendo com um pequeno coletivo, com um coletivo um pouco maior, porque é como o sistema de apresentação funciona. Ou seja, o Lambe Lambe só se apresenta se for em grupo, ou, na maior parte das vezes, se apresenta em grupo. Então, é da própria natureza, é da poética do Lambe Lambe estar junto de outros artistas de Lambe Lambe, né? Gente, eu acho que eu não vou mais... Eu mostro o PowerPoint se vocês pedirem. A gente vai conversar, tá? Eu fiz... E isso que o Andreison começou a falar, eu acho que eu tenho como exemplificar. Enfim, conversei com algo entre 66 e 70 pessoas, né? Num determinado momento eu tive que aplicar alguns critérios. Os critérios são: eu não vou mapear festivais que são festivais de teatro ou são festivais de artes de determinada maneira e que admitem as linguagens do teatro de animação. Eu quero trabalhar com festivais que se declaram festivais de teatro de bonecos, de teatro de animação, ou que de alguma maneira têm o teatro de animação como linguagem central ou linguagem principal, vamos colocar assim. Então, já cortei um monte de gente, algumas com dor no coração, né? O Festival da Karen Ascioli, maravilhoso, não é, Infância e Juventude, já saiu e tal, né? Morro de vergonha, estou com vergonha de encontrar com a Karen por conta disso, mas, né? Tive que aplicar o critério. Outro critério, o festival tem que estar ativo. Cacete, o que é estar ativo? E aí eu descobri, por exemplo, que a pandemia ainda em 2024 estava impactando uma série de produtores. Tinha muita gente que ainda não tinha conseguido ficar em pé por conta da pandemia. Então eu tive que ampliar o meu recorte temporal para poder entender o que era um festival ativo, né? Então eram esses dois critérios. Primazia do festival, da linguagem e ativo dentro de um recorte temporal que eu precisei ser generoso naquele momento. Daí eu encontrei 52 festivais de teatro de bonecos ativos no Brasil, tá? Desse recorte que a princípio estava com mais de 70 eventos. Distribuídos ao longo do país, e aí eu comecei a aplicar alguns critérios, eu tive que arbitrar algumas coisas e tal, algumas perguntas eu vi que precisavam ser aperfeiçoadas, claro, só depois que eu já tinha entrevistado mais de 50 pessoas, né? Por isso que a gente precisa continuar com o mapeamento, e a gente vai descobrindo que existem diversas maneiras diferentes de se fazer um festival de teatro de bonecos, né? Eu ouvia muito sobre essa questão. Olha, eu tenho saudade dos festivais em que todo mundo se encontra e fica o tempo todo. Eu compartilho desse desejo porque, enfim, eu sou um pouquinho mais jovem e tal, então eu não peguei 70, 80. Na década de 90, eu estava começando em 90, meu primeiro contato com boneco foi em 93, 94. Então eu já não estava, né? Eu já perdi um pouco da parte da história, eu cheguei depois, né? Depois do Parabéns, né? A gente chegou depois do Parabéns, consegui os brigadeiros e tal. 97, né? E eu vejo, por exemplo, que existem grandes festivais, como, por exemplo,
o Animaneco em Joinville, que eu acho que hoje, em termos de volume, de quantidade de apresentação e até de impacto sobre a comunidade imediata, talvez seja hoje o que a gente tem assim, de maior dimensão. Mas é claro que o Cássio precisa tomar uma série de decisões em termos de orçamento para fazer com que essa circulação aconteça e que o festival se viabilize. Para que o Cássio consiga ter o Animaneco daquele tamanho, e para que o Animaneco daquele tamanho seja importante para a comunidade e para os artistas, ele precisa fazer algumas escolhas. Por outro lado, existem festivais como o FIS, que é o Festival Internacional de Teatro de Sombras, que acontece todo ano em Taubaté, né, produzido maravilhosamente pelo Ronaldo, pela Silvia, da companhia Quase Cinema, e o festival acontece praticamente dentro do quintal da casa do Ronaldo e da Silvia. É um festival internacional, então a gente fica ali conversando sobre teatro de sombra no quintal da Silvia e do Ronaldo, com artistas do mundo inteiro, né? O ano passado a gente teve o Turco, o Semal, teve a companhia do Alejandro Burgos, da Argentina, a Betty Kokarakis da Grécia, e esse tipo de convivência, ele acontece. Essa convivência acontece no FIS. Essa convivência acontece, eu não fui lá, mas eu estou louco para ir para o Festival de Barra do Cunhaú, que é um pouco a sul de Natal, em que o Duda da Boneca faz questão de receber, né, as pessoas para quem que ele convida para o festival, para estarem ali né, compartilhando da mesa, compartilhando do tempo, compartilhando do espaço. Então, me parece que existem algumas questões no próprio crescimento da comunidade, na mudança dos modos de produção e de circulação, do crescimento das possibilidades de circulação, né? Veja, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu não imaginei que eu ia chegar a 52 festivais tendo que aplicar um critério para cortar um monte de gente, para poder dar... Eu vejo assim, se a gente imagina, é claro, o Brasil é um país gigantesco, mas se a gente pensa que há 52 festivais ativos, mesmo aplicando uma série de critérios, a gente está diante de um panorama que não é exatamente um panorama pessimista. E olha que eu tive que enviar para publicação, lá para novembro, né, o material do levantamento que eu havia feito, e de novembro para cá eu já recebi a informação de 14 novos festivais, né? Entre festivais que eu não havia conseguido mapear naquele momento, né, por falta de perna, e novos festivais que estão acontecendo. Eu só dar uma informação. Tá, pessoal, claro. A gente está com uma dificuldade de exibir quem está aqui. Aí eu publiquei lá no grupo, naquele grupo uma exibição pelo YouTube, que aí a pessoa consegue ver todo mundo aqui. YouTube. A gente está tentando resolver isso, porque pelo YouTube a gente não consegue ver as pessoas. Legal. E pelo o Meet a gente tem essa dificuldade, né? Eu ia falar disso que você está falando, desses festivais. Oi. No Instagram está sendo transmitido? Instagram? Também está nos stories do Instagram do Festineco. Mas eu mandei lá naquele grupo de festivais, então consegue assistir pelo YouTube lá. O Mário coloca esses outros 14 festivais que após a pesquisa que entrou em contato, alguns nasceram recentemente, né? Não é isso, Mário? Esse do festival de teatro, né, que homenageia o Augusto, né, Augusto Bonequeiro, que foi agora recente, nasceu do esforço do bonequeiro Cláudio Magalhães de um orçamento muito pequeno para se fazer um festival de teatro e nasce desse desejo realmente que o Mário já tinha falado de congregar todo mundo, trazer todo mundo, né? Então,
Hoje a gente estava até fazendo alguns levantamentos de outros festivais desde que o Mário começou esse trabalho, que a gente troca, o Mário ligava e disse assim, Andreison, tu tem um telefone... Festival. Andreison, manda festival. Aí disse, tu tem um telefone de fulano de tal, e eu passando os telefones, ia atrás, tentando contribuir. Consigo falar com fulano, esse festival ainda existe. Andreison, eu estou procurando um festival na região norte do Brasil. Vamos encontrar um festival que esteja ativo na região norte. Não encontramos. Eu me lembro até que quando ele foi publicar tem uma história da tua publicação do livro que eu lancei. E você tem esses dados por região? Tenho. E você pode... Você quer? Eu posso... Estou curiosa agora. Eu vou compartilhar. Isso. Vou compartilhar... Oi. Estou com água aqui, obrigado. Tá? Eu vou compartilhar uma imagem aqui, então. Porque eu fico com vontade de mostrar os gráficos, que eu, assim, né... Artista, quando descobre a matemática, né, fica meio encantado, assim, né? Por um breve momento, mas, né? Vou tentar botar aqui Olha só. Então, essa imagem aqui ela é interessante. Vamos ver se me digam se vocês estão vendo, né? Então tá aí, olha, distribuição. Esse mapa mostra a distribuição dos festivais por estado. Tá? Então, o que você percebe é que tem uma mancha grande ali, né? Pegando sobretudo o norte e o centro-oeste do Brasil, né? E uma vasta distribuição, sobretudo na faixa litorânea, né, brasileira. E, bom, isso é um pouquinho da história do nosso país, se a gente for parar para pensar, né? É a história da circulação de recursos, é a história da circulação de pessoas. A gente não está muito longe, né? Essa imagem ela não é muito diferente daquilo que a gente experimenta, né? Como distribuição normal né, de recursos e pessoas no Brasil. A gente percebe que no levantamento, né, até o final do levantamento feito em novembro do ano passado, o estado que concentrava a maior quantidade de festivais é São Paulo, né? E você tem uma baita de uma distribuição ali, sobretudo sobre os 3 estados do Sul, né? E você tem alguma presença de festivais nos estados do Nordeste. Mas esse é um dos motivos pelos quais a pesquisa não pode parar. Porque vamos pensar assim, eu, num determinado momento, eu identifiquei que existe no modelo de produção brasileiro... Claro, gente, olha só, eu fiz um mapeamento, eu preciso estudar muito, eu preciso passar mais de 10 anos da minha vida estudando só isso, né? Então, nesse momento, eu identifico, e pode estar errado daqui a pouco, que existem, em termos de modelo de festival, que eu chamo de 2 sotaques. Você tem o sotaque sulista e você tem o sotaque nordestino, que são modelos. E aí, nesse sentido, os festivais que a gente vai encontrar na região sudeste e na região centro-oeste, nesse caso o Distrito Federal e a cidade de Goiânia, né, eles vão combinar algumas características desses 2 sotaques, por diversos motivos. Agora, o que propõe esses sotaques? O sotaque ele vai dizer o seguinte: no Sul, os festivais são mais produzidos por coletivos artísticos. No Nordeste, os festivais, os encontros, eles são mais produzidos por indivíduos. No Nordeste, por incrível que pareça, eu achei que é muito legal fazer pesquisa, eu achei que eu ia achar um contrário. Eu achei que eu ia encontrar uma maior participação de verba pública nos festivais nordestinos do que nos festivais do Sul. Lê do engano. Há mais festivais na região Nordeste financiados com fundos particulares do que no Sul. Há mais festivais acontecendo em cidades pequenas e cidades que não são capitais no Nordeste. Então, ou seja, um sinal vermelho que acende na minha cabeça, que tem muita mostra, tem muito evento, tem muito festival
que tá um pouco mais longe do radar, e eu preciso afinar o meu recurso de localização desses eventos para conseguir entender. No Nordeste, claro, você tem uma maior incidência de eventos exclusivamente dedicados às linguagens populares, ao passo que no Sul você tem como linguagem predominante aquilo que eu vou chamar de a generalidade dos formatos das linguagens do teatro de animação. Você até tem as linguagens populares, mas você tem as linguagens populares convivendo com outras linguagens. Alguns desses encontros, eles às vezes são reuniões de final de semana de um grupo de brincantes e mestres, que acontecem no Nordeste, né? E você vai ver que existe uma circulação maior de recursos nesses festivais que acontecem no Sul. Que mais eu posso falar a respeito disso? Eu acho que já tem informação suficiente para a gente construir a existência desses dois sotaques, né? O que eu vou falar? Esse primeiro momento da pesquisa, eu entendo ela como uma espécie de... Eu estou amolando as ferramentas, sabe? Eu estou afiando as ferramentas, porque muitas perguntas que eu fiz e muitas estratégias de coleta de informação, eu entendi que precisam ser aperfeiçoadas. Agora, eu não saberia que eu precisaria aperfeiçoar essas ferramentas se eu não tivesse feito essa primeira experiência. E, enfim, aí reafirmo por que eu estou com tanta vontade de continuar essa pesquisa. Marco, eu não sei se eu estou estourando o tempo. A gente vai fazer, depois dessa tem uma rodada de cada festival. Legal. Estão online. Tá bom. Vamos ver se eu pego aqui. Vou pegar mais uma. Aqui estão as listagens, né? Se vocês estão assistindo. Eu vou passar. Desculpa, gente. Eu vou passar um pouco mais rápido por isso. Esse material está todo lá no e-book, tá? Isso é copia e cola do material do e-book. Então, aqui estão os materiais que foram levantados, distribuídos por estado. Tá? Aí você tem a distribuição geográfica, por estado e por região do país. Eu vou passar rápido por isso, gente, me desculpem. Tem a parte de tempo e regularidade. É muita informação, gente. Eu não posso parar em cada lâmina dessas, não. Me desculpem, eu vou passar de maneira um pouco mais acelerada, porque eu estou querendo chegar num lugar aqui, né? Bom, o período do ano, e daqui a pouco a gente conversa sobre por que o período do ano é importante, abrangência de repertório, se internacional, nacional ou regional, né? Como, olha, Carlinhos Babau aí, né? Lindo, né? Por distribuição por linguagem predominante, eu vou parar aqui por 10 segundos para dizer o seguinte, olha, em 2024, 21% dos festivais mapeados são exclusivamente dedicados à linguagem do teatro de lambe-lambe. Não é que o lambe-lambe está presente em 21%, é que 21% são exclusivos de teatro lambe-lambe. Ou seja, a presença do lambe-lambe nessa estrutura de circulação é algo que precisa ser aprofundado como estudo, né? A pujança dessa linguagem agora, né? Vamos lá. Atividades, a combinação das mostras artísticas com seminários de estudos. Então a gente vê que metade, né, dessas atividades elas combinam estudos com mostra artística. Aí estamos aqui na entidade propositora, né? Quem é que organiza festival? Se são coletivos artísticos, entidades privadas, pessoas físicas ou entidades públicas. Essa é uma das perguntas que eu preciso refinar para o próximo levantamento, porque ele vem com essa é uma pergunta que vem com algumas imperfeições, mas a gente pode conversar sobre isso num outro momento, né? Modelos de financiamentos, né? Se público, privado, se misto ou variável, né? Então a gente vê, né, que o público e a combinação de recursos públicos e mistos, né, públicos e privados, é absolutamente dominante, né, dentro do panorama. E é interessante a gente ver como o Sul está mais presente com esse tipo de apoio do que o próprio Nordeste, né?
E aqui que eu queria chegar, a interação com escolas e entidades assistenciais. A gente tem algum tipo de interação com escolas, né, com sistemas educacionais e sistemas assistenciais de quase 80% dos eventos levantados. Então, assim, entender o festival a partir do diálogo com essas estruturas é fundamental, né? E pensar a potência de impacto cultural dos festivais por meio desse tipo de interface já virou número, sabe? Era uma coisa que a gente desconfiava, mas virou número, né? As discussões, elas estão aqui. Eu já vou me encaminhando para o final, tá bom, Marco? Para a gente poder seguir com a conversa, né? Algumas discussões que foram levantadas, né, os diferentes sotaques, a ascensão do Teatro de Lambi-Lambi, os corredores, são possíveis organizar corredores de festivais? Eles seriam tão importantes para nós, né? Os impactos da Covid, de que maneira a pesquisa continua, onde está o boneco popular, né? E a ideia da economia comunitária solidária, que seria um assunto fascinante para a gente falar só disso, né? De como está na nossa cultura associativa, como é que está na nossa cultura de festival, um tipo de economia, um tipo de troca que ela é uma troca cálida, é uma troca de reconhecimento da comunidade, né? Quase nenhum festival, pouquíssimos festivais entre os que eu levantei, não tiveram algum tipo de contribuição voluntária de parte da própria comunidade artística, tá? São poucos os festivais que não têm histórias como essa para contar, né? Próximos passos é bienalizar o mapa, ampliação da rede de pesquisadores. Já começamos esse mês aqui, eu vou fazer a supervisão do pós-doutorado da Fabiana Lázari, que é um levantamento de coletivos de teatro de animação, né? O tema é um pouquinho diferente, mas a metodologia é a mesma. A gente precisa construir conhecimento sobre o nosso panorama. A gente só consegue ampliar o nosso impacto se a gente tem o dado, sabe? Né? Estratégias futuras, né? Os eixos, né? São dois eixos centrais, a da valorização do senso de comunidade e da ampliação do conhecimento, passando para o tipo de conhecimento mais qualitativo. A gente precisa começar a fazer as perguntas para as comunidades sobre qual é o impacto dos festivais sobre elas, né? Estratégias, né? Ações que podem ser possíveis, né? Vamos continuar conversando sobre a viabilidade da criação de corredores. Vamos conversar sobre a possibilidade da gente criar parcerias entre eventos, mesmo que o corredor não seja o melhor modelo, né? Tentar pensar em ações conjuntas e como é que a gente, por meio do reconhecimento da comunidade de produção de festivais, junto com o crescimento dos dados sobre a nossa atividade, pode nos dar protagonismo na proposição de políticas públicas voltadas para a comunidade bonequeira, né? E não só para a comunidade bonequeira, mas para a importância do boneco dentro da sociedade brasileira contemporânea. Tá? É isso. Valeu, gente. Importante contribuição, professor Mário Piragibe aqui, uma pesquisa detalhada sobre a existência dos festivais aqui no Brasil, e vale a pena até a gente se estender na programação para apreciar esse belo trabalho. Eu peço desculpas por ter estourado o tempo. Isso. Agora a gente vai passar com um pouquinho de cada festival que está aqui, falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. A gente vai fazer com os festivais que estão presentes e depois vai abrir para alguns festivais online. A gente tem um tempo, né, que a gente tem que encerrar às 21 horas, e depois a gente vai trocando ideia. A gente tem um grupo que foi criado justamente para isso, para discutir os festivais, que foi criado pela BTB, e que a BTB é a grande catalisadora de tudo que a gente está aqui. Por isso é tão importante também a participação do nosso querido presidente Andreyson Quintela. Eu queria reforçar que essa BTB ela é feita e pensada, e eu sempre digo isso nas reuniões da diretoria da BTB, que ela parte desses associados da BTB. A primeira coisa que eu
conversei quando a gente iniciou essa diretoria, a gente precisa ouvir os associados, porque eles é quem constrói essa associação, né? Então, tá aqui hoje representando a BTB, para mim é importante chegar aqui e dizer que a gente tem caminhado. É claro, não é fácil. Não é fácil. Vocês sabem disso, né? Que a gente tem tentado, junto com todo mundo, caminhar junto para que a gente tenha uma associação mais forte, mais potente, mas isso nasce da união de todos, né? Eu sempre tenho dito isso por onde eu vou, porque eu acho que é importante falar sobre o momento que a BTB hoje tem, o que ela já vem de... São 53 anos, né? São 53 anos de associação. Para mim, eu vejo como algo que resistiu mesmo, houve uma resistência para que essa BTB estivesse e está hoje aqui. E essa história toda que a gente resgata, desde a criação da revista Mamulengo, que teve um primeiro momento e depois parou, e depois teve uma retomada de forma online, que está aí, para o Mário... Está na próxima, está organizando a próxima revista. Quando é, Mário? É que eu já faço pouca coisa, entendeu? Não, só dá para a gente um pouquinho aí. Eu vou pedir aqui licença ao Marco, só para você falar um pouquinho da próxima revista. A gente tá... Pode segurar. Tá, a gente tá... É uma comissão editorial que é formada por mim, pelo Chagas do Vale, do Piauí, e pela Bárbara Benassi, aqui do Distrito Federal. Tá? E a gente está correndo contra o tempo para poder lançar o próximo número da Mamulengo em outubro, até o final de outubro, e é uma edição comemorativa sobre os 10 anos do reconhecimento dos teatros de bonecos populares do Nordeste brasileiro como patrimônio material da cultura brasileira por parte do IFAM. Então, a gente está coletando algumas informações e tal, para poder fazer a marcação dessa efeméride, né? E a partir daí a gente vai tentar reformular a estrutura da Mamulengo para um formato um pouco menor, um pouco mais crônico, tentando revisitar a Mamulengo mais antiga, da década de 70. É isso. Beleza, vamos dar prosseguimento. Agora a Inês vai falar sobre o Festival Espetacular de Teatro de Bonecos de Curitiba, que eu já tive o prazer de apresentar lá. Que muito bacana. Bom. Que ano que foi? Agora, foi o primeiro festival que a Voar apresentou fora de Brasília. Olha só. Então foi lá para 2004, 2003, por aí, 2005. É isso. Então, eu estou aqui, né, representando a PRTB, né, que esse ano completa 40 anos. Então, faz parte dessa história da BTB, né, eu vou só falar rapidamente aqui, né, para as pessoas presentes e outras que estão online se situarem, né, sobre o Paraná e Curitiba. Então, a PRTB ela está fazendo esse ano 40 anos, nós estamos com 60 associados. Nós temos uma história longa de, eu acho que, companhias conhecidas de vocês. Eu sou da geração antiga, né, que fiz parte, né, de todo esse movimento aqui, estou rememorando tudo. Hoje faço parte da Trágica Companhia de Arte, que já está com os seus 10 anos aí, para mais, que eu não me lembro nem direito. E a gente trabalha com teatro lambe-lambe, pequenos formatos. Então, eu me considero mesmo antiga, mas na pegada contemporânea, né? Então, quando eu assumo, em 2021, a PRTB, eu já estou nesse movimento do Teatro Lambe-Lambe e desse modelo de festival que fica todo mundo junto, desse modelo independente e, ao mesmo tempo, muito envolvida com as políticas públicas, que eu também não sou mais, mas já fui do conselho. E a gente tem, a partir do momento que eu assumo a PRTB, um compromisso é organizar, de certa forma, que a gente dialogue com as políticas públicas. Hoje, muito importantes, porque a experiência na pandemia, né, com a Lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo, agora, né,
com a PNAB e sendo injetado dinheiro, né, nos municípios e tal, o aumento de pequenas mostras, etc., né, aconteceu. Então, eu estou nessa levada de entender esse tipo de movimento, por exemplo, que acontece muito lá em Curitiba, lá no Paraná. Né? Então, nós temos um dinheiro federal, nós temos um dinheiro estadual, nós temos um dinheiro municipal, nós temos a iniciativa privada e tudo isso junto, misturado. Né? Então, no contexto do espetacular, ele teve 24 edições. A primeira edição foi em 92. O segundo mais antigo. O segundo mais antigo, né? É. Mas ele não foi assim direto, ele teve seus altos e baixos, né? E nesses altos e baixos, então, um ano que não tinha o espetacular, nasce o quê? A Mostra Paraná de Teatro de Bonecos da associação, organizada pela PRTB. Voltando, espetacular, ele nasce por uma figura que não é do teatro de bonecos, né, mas que se empolga ao ver o Festival de Teatro de Bonecos de 85. Então, um artista que eu tenho que dar o nome, Laerte Ortega, um multiartista já falecido, e que se encantava com o teatro de bonecos e tinha muitos amigos bonequeiros, e também ele era acho que funcionário da Secretaria de Cultura, do Teatro Guaíra, enfim, juntando tudo isso, um dia ele tem a ideia de fazer o espetacular. Só que ele só acontece isso com a ajuda dos bonequeiros. E começa não como festival, mas como mostra. Foram 3 edições que se chamou Mostra, a 4ª edição se tornou já festival, e ele já começa de arrancada sendo internacional, por conta dos bonequeiros que sempre falam, ai, tem fulano que podia trazer, ai, tem ciclano que vai passar no céu. Então, ele já começa com uma ideia de agregar, né? Que é isso que os bonequeiros fazem, a gente agrega, né? A hora que você pensa assim, né, eu vou fazer uma amostra. Mas eu vou chamar o Marco. Mas eu vou chamar, né? Então, ele já começa assim, né? As histórias que carregam tudo isso. Exatamente, né? Mas, então, o espetacular, ele passa, né, ele tem um grande impacto, as pessoas vão e enchem, e aí o Teatro Guaíra, que é uma autarquia, que é do Estado e tal, fala assim, nossa, mas isso é sensacional. Eu estou falando isso por quê? Porque a gente está fazendo um documentário sobre o espetacular. Então, eu não estou inventando, né? A gente está entrevistando, não está pronto ainda, mas várias pessoas do Guaíra, produtores, artistas, têm trazido as histórias, né? Com licença. Previsão de... Setembro, outubro. Um documentário que é de um edital que a gente tem uma comissão de projetos na PRTB, que sou eu mais alguns bonequeiros e bonequeiras, escrevemos um edital na área de patrimônio cultural. É um edital do fundo municipal. Não é grande, mas a gente vai fazer um documentário sobre o espetacular para a gente entender essa história, porque ela meio que quase que se perdeu no meio do caminho por tantos anos e tantas mudanças de políticas, né? Continuamos como parceiros do espetacular. Então, o espetacular ele não é organizado e produzido pela PRTB, e sim pelo Centro Cultural Teatro Guaíra, que é uma autarquia. Então, é dinheiro que eles captam da Lei Rouanet, já deram esse passo, porque antes era um outro dinheiro do Estado, agora já é dinheiro federal, e organizam. Só que eles organizam em parceria com a gente, uma parceria simbólica, que a gente se reúne, aí vem a curadoria, geralmente eles chamam uma pessoa da BTB, Conceição, né? Uma pessoa da PRTB, e
faz faz a organização da curadoria, enfim, e toca o festival. O último, antes da pandemia, foi 2018. E a primeira Mostra Paraná, oficial nossa, foi 2019, porque eles não conseguiram captar, e aí, em parceria, nasceu a Mostra Paraná. E nós estamos com a Mostra Paraná com 6 edições. E a 7ª já está engatilhada, já está a caminho de um edital, né? Então, a Mostra Paraná, que é feita em Curitiba, mas que a gente reúne espetáculos de todo o Paraná, a curadoria é regional do Paraná, é com dinheiro municipal, de edital municipal. O espetacular Dinheiro Federal, Lei Rouanet. E eu vou falar de outras 2 rapidinho, que é a Animar Rua, essa que eu falei que a gente começou, essa é independente, essa não é da PRTB, é da minha companhia da Trágica. A gente começou como mostra de teatro lambe-lambe. Estamos com 7 edições desde 2017, é independente e eu poderia dizer até dissidente, porque a gente ocupa um outro festival. Então, a gente pega a rasteira de um grande festival, que é o Festival de Curitiba, a gente se inscreve como mostra no Fringe, porque o Fringe não dá nada. Não dá nada. Porém, ele para artista de rua, de fora de Curitiba e região metropolitana, o artista ganha hospedagem e alimentação e tem o traslado. Aí o Animar Rua ele já arrancou internacional também, porque quando a gente lançou, a gente lançou assim: você que tem teatro lambe-lambe e é artista de rua e tem espetáculo de teatro de animação, espetáculo com formas animadas de rua, que passa por Curitiba e faz o seu cachê no chapéu, a Lagorra, vem aqui para Animar Rua, porque aqui você tem hospedagem e alimentação e a produção da Trágica, porque daí a gente cuida de tudo, né? Produção de guerrilha. Isso. Aí a gente vai para a rua e a gente começou grande e todo ano o cachê é no chapéu, né? As pessoas vêm. Aí tem de um tudo. Tem gente que vem lançar um espetáculo, porque a curadoria é assim: inscrição até o dia tal, entra todo mundo. Entra todo mundo. Todo mundo que quiser. Então, daí tem assim, espetáculos que vêm estrear e sai na revista, em todo o marketing, todas as notícias do Festival de Curitiba. Aí o seu currículo, né, cresce. Tem quem é calerreiro, quem é artista de rua, que sobrevive do chapéu, vem fazer o chapéu muito bom em Curitiba, porque aqui todo mundo daí está voltado para isso, tem muito turista, daí o povo põe, né, o dinheiro, agora a gente chama de Chapix, agora é no Pix, no QR Code, e aí vai, né? Então esse é independente. E tem o QR Code dentro do chapéu, sim, nas caixas, no chão, enfim. E aí os artistas latino-americanos que querem vir para o Brasil vêm pela entrada do Animar Rua. Vem no Animar Rua, depois já engata em um outro festival. Muita gente olha a nossa programação para ver as novidades e os curadores e olheiros, né, vem para Animar Rua para ver o que está acontecendo, porque a gente também viaja muito porque a gente está ali no Paraná, né? Então Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai é tudo perto. Então a gente circula muito ali. Então esses artistas latino-americanos, sul-americanos gostam muito de vir no Animar Rua, porque a gente se encontra, né? E a maioria é de rua, calerreiro. E aí a gente também escreveu, nós, a Trágica, né, a Bienal de Teatro Lambe-Lambe, que é só de Teatro Lambe-Lambe, só que foi também antes da pandemia, a gente executou na pandemia, que também foi incrível, aí com dinheiro do Profice, do Estado, aí super bem organizado.
A gente teve a edição depois, em 2022, presencial, e agora já estamos engatilhada com a terceira, que também é do Selo Paraná. Né? Não sei mais o que falar aqui, porque é muita coisa. Se eu entrar em alguma, aí, né? Eu acho que daí a gente deixa para perguntas. Vamos aprofundando na nossa discussão, porque até amanhã... É um panorama, né? Só um panorama para entender como é que a gente funciona mais ou menos lá no Paraná. Né? Agora a gente vai passar aqui para o mestre Chico Simões, que de festival ele sabe de participar e organizar. Liga, Chico, está desligado. Olha, organizar a gente aprende por necessidade, né? E agora de participar, quando a gente chega nessa idade, a gente já tem que ter participado muito, sobretudo porque aqui em Brasília, né, a gente não é um município, não é um estado. Então, isso dá uma diferença muito grande para quase tudo, né, que você vai pensar nesse país. É quase como se aqui fosse um não-lugar, um lugar que foi pensado para ser assim, a parte administrativa. Para vocês terem ideia, as pessoas que construíram Brasília não tinham lugar de morar. Porque eram para construir, moravam em acampamentos, em barracos, e depois eram para ir embora de volta, né? Para que aqui fosse ocupado pelos funcionários públicos que só viriam para cá quando tivessem casa para morar, e eles viriam quase todos do Rio de Janeiro. Então, criou-se aqui uma situação muito estranha, que a gente vive reflexos dela até hoje, né? Aqui, para piorar a situação, como em todo o Brasil, em 1964 teve um golpe militar. Aí isso altera tudo. Então, tudo isso que a gente fala sobre festivais, encontros, aqueles movimentos que vinham, a BTB, Escolinha de Arte do Brasil, Rio de Janeiro, anos 50, 60, vem fervilhando, as ligas camponesas, mobilização populares e tudo é lógico. Os Estados Unidos, como está fazendo agora, novamente trata de, para com esse movimento aí, que nós precisamos retomar o controle do quintal deles aqui da América Latina. Pronto, ditadura militar, acaba tudo e a gente tem que começar com os movimentos independentes, não é? E aí sim, a gente fazia aqueles encontros, dormia em qualquer lugar, dormia na sala, dormia no chão, dormia em qualquer lugar e ficava ali o tempo inteiro, porque além de nos encontrarmos para fazer teatro, a gente também se encontrava para falar da situação do país, da necessidade de mudar, de lutar contra a ditadura. Né? O teatro era uma ferramenta também para isso. Então, por isso, tinha aquele formato lá dos anos 60, dos anos 70, e entrou até um pouquinho para os anos 80. Mas nos anos 80, a gente já está saindo da ditadura e começa a ter um outro formato. Então, aquelas coisas que existiam, como a ABTB nacional, né? Com seus filiados estaduais, né? Aqui a gente tinha a BTB-DF. 84, eu fui o primeiro presidente da BTB-DF, mas o lance era esse, era estar organizado, porque essa era a nossa escola mesmo, como ainda é até hoje, né? Mas a relação política e econômica mudou, né? Então, anos 80, meados dos anos 90, mais anos 90 mesmo, já começa assim os grupos, cada um por si, para fazer sua própria vida, né, econômica e tudo. Aí acaba muitas associações, não é só a BTB. Isso é um movimento de toda a sociedade. A gente sai da ditadura, né, política, militar, mas entra na ditadura do capital, a ditadura capitalista, né, porque agora é só quem tem dinheiro.
politicamente. Então, agora, aquilo que você falava no espetáculo, ou falava na organização, na reunião, agora você pode falar. Agora já existem partidos políticos, já existe mais liberdade na imprensa, não tem mais censura. Você tem outros meios de veicular coisas que eram veiculadas antes dentro dessas organizações. Então, anos 90 muda muito esse perfil e é como que uma volta assim para o profissionalismo, no sentido de que cada um por si, e vamos viver disso, vamos ser profissionais, vamos ganhar dinheiro com isso também, não é? E vemos até que a gente também viu que essa ditadura do capital também, né, estava nos levando para assim, ficar prestadores de serviço, né, ou fazer coisas meramente comerciais. E eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sobreviver. Então, a gente que não abria concessão para a ditadura, que lutava contra, que falava, agora não, a gente abre concessão. A Coca-Cola aí está patrocinando, então não posso falar que essa porcaria é uma droga pesada, causa vício e tá, blá, blá, blá. Enfim, um monte de coisa e a gente assim vai vivendo. Aqui em Brasília, aí a gente tem as vantagens também daqui, né? É que aqui tem gente de tudo quanto é lugar do país e do mundo. Aqui é um lugar que reúne gente mesmo. E aí, nessa, a gente também tem essa facilidade, não é, de aprender com gente de todo mundo, de todo lugar. E realmente, aqui a gente foi reorganizando também. A duras penas a gente conseguiu construir aqui uma lei orgânica da cultura, é a LOC. Foi muitos anos de batalha, todos os governos, governo de esquerda, de direita, de centro, de tudo quanto é jeito, a gente batalhou para construir essa lei. Aí, essa lei obriga qualquer governo que esteja a aplicar uma pequena parte do tesouro aí, das finanças, em editais públicos. Esses editais, eles precisam ser regionalizados, eles não podem estar concentrados só lá no plano piloto, no centro, no que é tombado lá e que vocês conhecem como Brasília. Não, tem um monte de coisa aqui que a gente chamava de cidade satélite, que hoje chama regiões administrativas, que graças a essa lei orgânica da cultura, a gente acessa, através de editais públicos, recursos, não é? Em comparação com outros estados do Brasil, são recursos generosos, é quase que se equipara a São Paulo. O que Brasília edita tem em edital público e ele precisa ser regionalizado. Por isso dá para a gente ter 2 festivais internacionais aqui. Um aqui no Gama, que nós estamos nele, Festineco, e o nosso lá em Taguatinga, que é o Bonecos de Todo Mundo. Não é? Agora, mesmo que a gente quisesse fazer uma parceria aqui, não dava. Porque é assim, não dá para combinar, a gente não sabe quando vai sair o festival. Porque a gente não sabe quando o edital vai ter a resposta dele, não sabe quando o dinheiro vai sair, e a gente tem um prazo para executar. Agora é 1 ano para executar, depois que ele é aprovado. Mas a gente tem outras atividades também para realizar. Isso não é nossa atividade principal. Nossa atividade principal é, né, o dia a dia, a relação com a comunidade, com as escolas. Né? Eu já viajar bastante, e, enfim, cada um vai vivendo aqui da maneira que pode. E aí acaba que a gente tem festivais e o que a gente buscava e sonhava, que vamos trazer um grupo lá da Turquia, aí ele vem, faz aqui, faz lá, depois vai para... Não dá, aqui para a gente não dá, porque só se coincidir. Se coincidir, aí tudo bem. Mas mesmo assim, quando a gente faz o projeto, a gente põe, eu tenho uma passagem que vai vir da Ásia, um grupo de 3 pessoas. Eu não posso mudar essa passagem, não. Eu não posso usar esse dinheiro para outra coisa. Então, se aparecer o cara, não preciso mais dessa passagem, não. Eu falei, tudo bem, eu vou ter que devolver esse dinheiro. Ou então, pedir uma autorização para remanejar para outra área, e a outra área tem que estar muito aí ligada a isso. Enfim, a gente é muito engessado também. Não tem flexibilidade para mudar coisas de 1 ano, do que foi aprovado. Ou seja, de 1 ano para outro, a gente não pode mudar quase nada. Dá muito trabalho mudar qualquer coisa. Não é? E tem um percentual que pode ser mudado.
Enfim, temos essas características, não é, bem particulares daqui de Brasília, né? Mas somos a capital federal, então também estamos perto do governo federal. Tem as suas vantagens também. Então, só aquela negativa da gente levar a fama de que Brasília só tem corrupto, político, não sei, aquela imagem negativa que se tem de Brasília, né? Que é claro, não corresponde. A gente tem a vantagem, sim, também de estar próximo, não é? De fazer gestão, de buscar e tudo, de acompanhar até as elaborações das leis. Por exemplo, hoje nós temos uma política na área da cultura que está muito ligada à pandemia, à época da pandemia. Por incrível que pareça, a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo nasceram dentro da pandemia no governo do capitão fascista. Mulheres, é importante falar isso, foram as mulheres do Congresso Nacional, todas mulheres, de esquerda, a grande maioria, mas tinha também do centro e até de direita, mulheres que lutaram para que essas leis fossem aprovadas e, além de aprovadas, elas lutaram para que fossem executadas, porque o executivo, ou seja, o governo, na época, dificultou o quanto pôde para que esse dinheiro não saísse. E essas mulheres deputadas batalharam, assim, fazendo gestão no gabinetes e tudo, e usando, lógico, a relação que tinha com as que eram de direita, né, para fazer gestão lá, para que esse dinheiro saísse. E hoje se tornaram praticamente a política cultural, né? Ministério da Cultura, que, se for perguntar qual é a política cultural do Ministério da Cultura, não é? A gente não vai ter. Essa resposta não vem. Então, nós estamos com o governo, mas estamos sem política de cultura. Então, nessa falta de política, apareceu na pandemia Aldir Blanc e Paulo Gustavo, oba, vamos aí tentar aprovar nossos projetos, né? Mas falta uma coisa que dá unidade. Essa falta que a gente sente da unidade, então, né, entre nós, de como a gente se vê mais, quando ficar mais tempo, né? E isso é o que a gente está todo mundo sentindo falta, né? Agora, numa tentativa, que o ano que vem tem eleição, né? Aí agora eles vão fazer seminários nacionais aí. Vai ter agora de cultura popular, não é? Aí precisa juntar, precisa estar todo mundo junto, é bom a gente estar lá, estaremos lá, vamos reivindicar uma política de permanência, então, pelo menos, para desses festivais todos que nós temos, ver o que é permanente, o que já está sendo feito há 5, 10 anos, tinha que ter uma verba já destinada para isso, independente de edital, para a gente não ficar todo ano correndo atrás da verba e na incerteza. Então, se tivesse uma política para festivais, né, aí sim, já dava para fazer circuito, dava para otimizar, dava para saber qual é a data, porque você, com certeza, já teria que não, já vai vir uma parte do orçamento que vai para aquele festival, porque ele já acontece há X anos, não é? Então, o que a gente precisa é isso, de uma política de Estado, de governo, não é? Para que coordene esses festivais. Então, essa pesquisa de Piragibe é importantíssima para a gente levar para o governo, dizer, olha, está aqui tudo que vocês precisam. Quer dizer, todo o trabalho que era para o governo ter feito, que o trabalho de governo é isso, é conhecer, saber, não é? É a sociedade civil que está fazendo e a gente apresenta para o governo e diz, olha, está aqui prontinho, é só vocês elaborarem a política agora de manutenção. Então, eu acho que a gente tem que reivindicar, né? Claro, além de procurar ampliar esses espaços, como esse aqui que o Festineco vem fazendo, não é? A cada ano vem ampliando mais a participação, então, das instituições, agora dos outros festivais, não é? Eu vou tentar fazer isso para os próximos, lá no Boneco de Todo Mundo, mas eu não sou o produtor, não é, nem o proponente, eu sou o programador, nem chega a ser curador, não é? Só um programador.
porque depende de várias outras condições também, para saber quem vem, quem não vem, quem é que traz, quantas pessoas pode ter no grupo, qual é o lugar que vai acontecer, enfim. Tem muitas variantes que não dá para a gente fazer aqui combinações. Mas, de qualquer maneira, nós estamos vivendo um bom momento no sentido de que, né, temos esses 50 e poucos festivais e precisamos ter agora essa articulação para chegar junto ao governo, junto ao Estado e nos apresentarmos como um coletivo de festivais. Então, nesse sentido, esse passo que está sendo dado aqui hoje é muito importante. Somos um coletivo de festivais e estamos reivindicando uma política de Estado para que esses festivais sejam permanentes, não é? Aí sim, dá para a gente andar com toda a pauta. Mas até aqui temos avançado e é um prazer, né, fazer parte desse momento e desse movimento, desde o início dos anos 80. Valeu, Chico. Agora vamos dar prosseguimento para a participação online. O Cássio está aí online? Sim. Podemos? Beleza. Então, vou falar rapidamente, né, para não tomar muito tempo, né, a gente está aí com o andar do horário, né, mas assim, a ideia do Animaneco aqui em Joinville, a gente teve, na verdade, eu quis, na verdade, quando eu propus, resgatar uma história que Santa Catarina, no norte de Santa Catarina, já tinha com o Festival de Formas Animadas de Jaraguá do Sul, né? Que teve, se não me engano, 12 edições ou 13 edições, e a última foi lá por volta de 2010, 2011, mais ou menos, não me recordo a data exatamente. E eu sou de Jaraguá do Sul, né? Comecei a fazer teatro lá, e fazendo teatro de bonecos aqui, eu senti essa dificuldade, essa necessidade de voltar a ter um festival de teatro de bonecos aqui na região, né? E coincidentemente ou não, esse ano eu consegui fazer um braço do Animaneco em Jaraguá e levar o festival para lá, né? O que muitas pessoas adoraram, né? Porque, querendo ou não, tô voltando a história para lá, né? Então, assim, além de São Francisco do Sul, a gente incluiu Jaraguá do Sul também esse ano, né? E estamos caminhando para essa minha ideia de regionalização do evento, né? Tipo, de fazer talvez São Bento do Sul, Garuva, essas cidades aqui da grande Joinville, vamos dizer assim. Mas a gente começou muito pequenininho também na época, a gente tinha só essa ideia de fazer e chamei o William da Trip Teatro, o Mary Pet da Alma Livre, o pessoal da Companhia Mútua de Rio do Sul, e falei, gente, quero fazer isso, vamos fazer, vocês topam, vocês vêm para bilheteria, e a galera veio, eu vendi ingresso em escolas, colocamos espetáculos em teatro no Teatro da Jorge, fazendo bilheteria. E a primeira edição aconteceu assim, meio que no susto, né? E dividindo moeda para todo mundo. Na época, acho que deu R$450 para cada grupo e foi, né? E assim aconteceu. No segundo ano, em 2018, daí a gente fez já uma vaquinha online, ainda com a intenção de fazer uma coisa pequena ainda, mas tentando estruturar um pouquinho mais. E daí sim a gente conseguiu melhorar um pouco, daí a gente já fizemos um edital, a gente já conseguiu passagens com a Udesc para pagar, acho que veio um grupo de Goiânia, se eu não me engano, na época, não vou me lembrar, acho que tive uns 3 grupos de fora do estado que já participaram naquela vez, né? E daí, em 2019, a gente não conseguiu o recurso e também estávamos envolvidos com outros projetos e daí não tinha como fazer e veio a pandemia, né? Aí a pandemia, a gente teve um recurso de Lei Rouanet pequeno, 20% de um projeto que a gente tinha escrito, e como muitos já falaram aí, a gente se arriscou na questão online, né?
E eu costumo dizer que a pandemia para o Animaneco foi até positiva, porque a visibilidade do nosso evento na pandemia foi algo absurdo, assim, né? Vocês estavam aqui, muitos de vocês participando online, fizemos o seminário online também, as aberturas de malas pela primeira vez com os mestres online, nós também fizemos na pandemia. E os espetáculos, durante o dia, a gente exibia os vídeos gratuitos, e nós temos muito contato com escolas, a gente mandava o link para as professoras, elas transmitiam para as casas dos alunos, a gente chegava a ter 2.500 pessoas assistindo ao vivo as transmissões dos vídeos. Foi algo muito mágico. E ali a gente começou, ano a ano, a ter essa visibilidade, as empresas também começaram a querer estar presente junto com a gente, e foi uma onda crescendo cada vez mais, né? E hoje em dia a gente tem aí pelo menos 3 ou 4 empresas que já vêm fidelizando o patrocínio com o evento pelo menos 2 ou 3 anos, né? Isso é super importante. E o feedback que a gente tem das empresas posterior ao evento é que querem estar junto com a gente, e isso é raro a gente escutar, né? Mas a gente fica muito contente com isso. E como o Mário falou lá no início da nossa noite aí, para chegar nesse tamanho que a gente está hoje, né, a gente precisa optar por algumas estratégias. A ideia é que a gente queria muito deixar todo mundo aqui no festival todo, né, mas seria maravilhoso, né? Mas por uma questão orçamentária é impossível, né? Esse ano a gente tinha em torno de 157 artistas no evento, né? Onde se gerou 172 atrações, né, entre oficinas, lambi-lambi, performance, seminário, espetáculos convidados, espetáculos selecionados. Mas a gente está muito contente com o lugar que a Animaneco ocupou, né? E a confiança que os artistas, que a classe está tendo junto com o festival, assim, né? A gente recebe um feedback muito incrível sempre, todas as vezes, durante o festival, depois do festival, né? E começamos a tentar movimentar de novo uma questão de uma rede né, 2 espetáculos que vieram para cá, a gente fez parceria com o Marco para levar aí para o Festeneco, né? E eu acho que isso é uma coisa que é difícil fazer, porque como o Chico Simões acabou de dizer, a gente não sabe às vezes se vai ter o recurso na data que a gente precisa. A gente está no Animaneco estabelecendo que agosto é uma época interessante para a gente, pensando em tempo de prestação de contas do projeto do ano atual e tempo de aprovação e captação para o próximo ano, né? Porque tem a nossa lei estadual, que a gente vem fazendo esses últimos anos todos, porém a lei só permite um projeto por proponente a cada ano. Ou seja, eu tenho que fazer a prestação de contas do projeto para poder escrever um novo, né? Então eu posso simultaneamente já escrever um novo antes de terminar de fazer a prestação de contas do outro, né? E assim, esse ano tivemos um pouco de lei de recursos da PENAB, ano passado tinha um pouco de recurso da lei municipal, então a gente vai tentando fazer essa salada, né? Essa misturança aí, para poder conseguir angariar recursos. E a nossa lei estadual está travada esse ano, a gente levou sorte de conseguir aprovar o projeto em janeiro, na última leva de aprovações de projeto, então ano que vem a gente não sabe como é que vai ser ainda, então a gente vai cada ano tendo essa dificuldade toda, né? Mas a grosso modo acho que é isso que eu posso falar, né, rapidamente, para a gente também poder seguir. Estou aí à disposição para participar aí hoje, amanhã ainda, para seguir e fazer essas parcerias, né? Já estamos tentando conversar para o ano que vem, já a Marina de Bonecos Canela está tentando pensar em alguma parceria já desde agora, né? Então vamos tentar fazer esses circuitos novamente. É isso aí, deixa eu ligar aqui o microfone. Pessoal, a gente tem um tempo que
que é 21 horas. Estamos em cima do nosso prazo. Então, qual seria a proposta? Amanhã a gente inicia com a participação online, com as pessoas que... né? E, enquanto isso, a gente vai conversando, porque amanhã é o dia de articulação, né? Da gente pensar justamente nisso que o Chico falou. Estamos em Brasília, vamos chegar no governo federal e solicitar uma política para essas ações continuadas, que são os festivais, né? Porque, de fato, hoje o que a gente tem de política pública para a cultura é a PNAB, mas a PNAB ela tem tempo para acabar, né? Então, a gente tem que começar a pensar nisso e também pensar na situação estratégica, que no ano que vem é eleição, e a gente tem que começar a se articular, né? Tanto na questão de nós como festivais, e eu queria ressaltar uma coisa muito importante que o Mário falou, que é a questão da economia solidária, que a gente surge e a gente sobrevive na questão da economia solidária, né? O Cássio falou como começou o Animaneco, a Inês falou como começou o Espetacular, o Chico vive dessa questão da economia solidária, desde a questão dos pontos de cultura que tratam dessa questão, né? A gente faz o Festival de Teatro de Bonecos aqui, o Festineco, ele é feito sobre essa perspectiva, nós somos ponto de cultura e a gente trabalha com essa visão de cultura comunitária, né? Então, justamente isso. Então, um ponto importante é isso. Por exemplo, em 2019, a gente não tinha verba para fazer o festival. A gente conseguiu uma verba de um projeto de intercâmbio e alguns grupos vieram para fazer de graça. Quer dizer, não vieram para fazer de graça, eles pagaram para vir apresentar, porque a gente não conseguia pagar tudo, né? Então, assim, a existência dos festivais, a continuidade dos festivais passa por essa questão que é da economia solidária, da gente participar junto, da gente fazer junto, desde o início, desde a ABTB, passando pelas associações estaduais e chegando até os festivais hoje que chegam, né, um grande festival como o Animaneco e até como um mega festival como o SESI Bonecos do Mundo. Então, a gente tem que começar a pensar o nosso fazer, porque é a difusão do teatro de bonecos. Se a gente pensar que o Brasil tem 5 mil municípios, mais de 5 mil municípios, se cada município tiver pelo menos um evento de teatro de bonecos, como a gente vai conseguir difundir a nossa arte? Então, é isso, gente. Marcos, tu me dá licença só, claro. Porque o Cássio colocou uma questão que me chama a atenção do momento do Animaneco, em que ele vê a visibilidade do Animaneco através desse momento de isolamento social. Eu sempre falo de isolamento social porque foi o que a pandemia trouxe para a gente. Ela isolou a gente. Muitas pessoas dizem assim, a pandemia trouxe algumas coisas boas. Eu não vejo da pandemia nada de bom, porque morreu muita gente nisso. Eu vejo que o isolamento social nos deu algumas lições, né? E trouxe essa questão do online mais presente. E o Cássio coloca essa questão de que essa foi importante porque, nesse momento, trouxe essa visibilidade para o Animaneco, não é isso, Cássio? E eu, nesse momento de isolamento social, eu também estava muito pensativo, acho que todos nós, de como é que isso ia acontecer na vida da gente, que somos brincantes do teatro de boneco. Porque nós tivemos que fechar nossas malas. Nós tivemos que guardar nossos bonecos. E aquele momento de que, e agora? O que é que a gente faz? E agora? Né? E esse cyberespaço abriu uma outra possibilidade, que foi desses momentos de festivais online. E, para mim, em particular, a TV Mamulengo. A TV Fala Mamulengo, depois torna Fala Mamulengo. Em que eu percebi, e eu não tinha nem noção, de que isso poderia trazer um leque de opções e de visibilidade, que foi, acho que naquele momento, e eu tive uma preocupação muito grande, Cássio, que quando eu comecei a ver os festivais online, eu digo, eu preciso chamar esse pessoal para conversar, porque eu queria que isso se espalhasse de forma ali para todo mundo, porque gerou números de participação online. Muitas pessoas dizem assim, após a pandemia, todo mundo vai estar ligado nesses números, de quantas pessoas tiveram visualizações, porque é isso que a internet faz,
né? Ela gera números de participação. Quantas pessoas estavam ali de forma online assistindo, quantas pessoas estavam ali. Então, isso, eles têm lá um nomezinho, né? Que eles se dá nisso. Fluxo. Não é nem... me esqueci agora. Mas, bem, e o Cássio trouxe isso e me veio essa recordação de que como é que a gente ainda poderia usar como é que a gente ainda usa esses espaços para que a gente possa estar provocando tudo isso que foi dito hoje aqui. É só isso. Valeu, gente. Parece que o Henrique levantou a mão. Sim, Henrique. Não, ele levantou, mas depois baixou. Henrique, amanhã a gente vai começar com a participação online, tá? E a gente vai fazer esse processo de organização. Erro meu. Desculpa. Perdão. Para a gente tirar as nossas reivindicações, as nossas ações. E é isso, queria deixar um abraço então para todo mundo que está aí na sua casa. Luiz, um forte abraço, Luiz, grande amigo. E o Camilo ali, né, o pessoal que está aí, o André, Henrique, o Cássio, né? Camilo, a Verônica. Tem mais 3 pessoas ali, que eu só estou vendo na foto ali. Eu acho que o Cláudio Magalhães está ali, que é também lá de Fortaleza. Deixar um abraço aí para todos vocês e aguardar todo mundo de volta amanhã. Alô, gente. Até amanhã. Até mais.